Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. E hoje a gente vai fazer a comparação de dois ativos, dois fundos imobiliários de tijolo do tipo híbrido. Então, desde já, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há mais de um ano aqui na Bolsa e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, discutindo um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Esses dois fundos que a gente vai avaliar hoje é o TRXF e o ALZR, que são dois fundos imobiliários de tijolo do tipo híbrido, certo? Eu escolhi esses dois fundos porque eles são fundos do tipo híbrido. Para quem sabe, fundo de tijolo ele tem vários tipos. Tem de galpões logísticos, tem de escritórios, tem de shopping, tem de renda urbana. Então, um fundo híbrido é um fundo que pega vários tipos de segmentos diferentes. Desde já, aqui não é recomendação de compra nem de venda de ativos, é mais de cunho educativo. Então, vamos mostrar aqui no vídeo um pouco sobre cada fundo desse e no final vou fazer a comparação. Qual é o melhor fundo para a gente investir no momento? Lembrando que esses dois fundos estão aqui na minha tabela de investimento. São dois fundos que eu pretendo comprar para conseguir bater uma renda passiva mensal, tá bom? Então, entrando aqui no site do Investidor 10, vamos olhar um pouco sobre cada um desses fundos e depois ver a comparação entre eles. Entrando aqui, primeiramente vamos olhar aqui o TRXF. O TRXF hoje está com sua cotação no valor de R$ 101,44. Lembrando outra coisa, o TRXF é um fundo de base 100, que está próximo a R$ 100. E o ALZR agora teve o desdobramento. O que é o desdobramento? É pegar um fundo de base 100 e diminuir ele para se tornar um fundo de base 10. O que muda nisso? Muda basicamente em relação à sua liquidez diária, pois quando o fundo ele é base 10, ele aumenta a sua liquidez e o LZR nesse mês que teve esse desdobramento também aumentou aí 7.000 em número de cotistas. Voltando aqui para o TRXF, dá para ver que ele pagou nos últimos 12 meses 13,18% em dividendo yield, então pagando aqui mais de 1% ao mês. O seu PVP está de 0,98. Quando o PVP está igual a 1, quer dizer que está no preço justo. Quando está acima de 1, quer dizer que ele está caro. Quando está abaixo de 1, quer dizer que ele está barato. Então, como o TRXF está abaixo de 1, 0,98, ele está aqui com 2% de desconto. Liquidez diária, 5,72 milhões, certo? Então, quando está com uma liquidez diária acima de 1 milhão, quer dizer que está com uma liquidez boa. Isso você tem uma facilidade de compra e de venda do seu ativo. Sua variação está em 10,33% em 12 meses. Essa variação mostra em relação ao crescimento do fundo e também junto os dividendos, tá bom? Descendo aqui um pouco, tem aqui em relação à evolução do TRXF, porém no final eu vou mostrar a comparação já dos dois. Aqui tem algumas características do fundo. Taxa de administração está em 1%, quando a taxa de administração é até 1,25%, é uma taxa de administração ok. Número de cotistas, 183 mil cotistas, ou seja, tem uma boa facilidade em uma liquidez diária interessante, porque um número de cotistas acima de 100 mil já é um número de cotistas bom. Valor patrimonial por cota de R$ 102,61, por isso que ele está com aquele desconto de 2%. Caso ele tivesse custando esses R$ 102,61, ele estaria ali no preço justo. O último rendimento, R$ 1,51. O TRXF ele paga um valor fixo durante todos os meses e de 6 em 6 meses ele paga uma taxa a mais, porque ele tem acumulado e aí ele é obrigado a cada 6 meses pagar essa taxa aí, está acumulada, fazendo com que ele pague um dividendo yield mais alto. Sua vacância está de 0,22, a vacância é bastante controlada. A vacância é a quantidade de imóveis que estão desalugados. Por exemplo, você tem 10 prédios, então está tudo alugado, vacância zero. Um inquilino saiu, então vacância 10%. Então, a vacância é os prédios que não estão alugados e aí você não está recebendo receita em relação àqueles prédios que não estão alugados. Valor patrimonial de 2 bilhões. Então, um valor patrimonial bom, porque um valor patrimonial acima de 1 bilhão já é um fundo aí bem grande. Vamos descer aqui um pouco. Em relação aos seus dividendos, nos últimos 5 anos, o TRXF distribuiu aqui 12,08% de dividendo, batendo aqui a casa de mais de 1% ao mês.
e atualmente está de 13,18%. O TRXF foi um fundo aí que cresceu bastante. Vendo aqui que ele tem sua Datacom no último dia do mês. Datacom é aquela data que você tem que estar com seu ativo na carteira. Você com a Datacom do TRXF no dia 30 do mês, caso você venda seu ativo no outro dia, você também vai ter direito de receber esse pagamento, que o pagamento do TRXF normalmente acontece aqui no meio do mês. Vendo aqui que ele sempre paga 0,93 centavos por cota, e quando completa aí os 6 meses, normalmente em junho, e no final do ano ele vai pagar essa taxa aqui mais alta. Agora pagou R$ 1,51 e no final do ano passado pagou aqui R$ 2,50. Sempre tem esse acumulado e vai pagando. Em relação aos seus imóveis, dá para ver aqui que está bastante distribuído. Quando um fundo tem acima de 10 imóveis no seu portfólio, já é muito bom. O TRXF tem aqui 26 imóveis em São Paulo, 6 no Goiás, 5 em Pernambuco, 4 na Bahia, e aí vai distribuindo vários imóveis aí no Brasil. Então é um fundo bastante diversificado aí com ótimos imóveis. Vamos olhar agora o ALZR. Abrindo aqui o ALZR, dá para ver que já é um fundo aqui de base 10, que está custando por cota R$ 10,24. Nos últimos 12 meses, pagou aqui 9,17% de dividendo yield. Vê que o dividendo yield do ALZR é bem mais baixo em comparação com o TRXF, porém um dividendo yield é interessante para um fundo híbrido de tijolo. Seu PVP está de 0,98, então está com o mesmo desconto do TRXF. Liquidez diária de 1,5 milhões, está com a liquidez diária boa, que é acima de 1 milhão, a liquidez diária interessante. Uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,64%, vendo que o LZR teve um crescimento agora. E também dá para a gente ver aqui algumas características do fundo também, igual como a gente olhou ali do TRXF. O LZR, sua taxa de administração é bem baixa, de 0,20%, uma ótima taxa de administração. O número de cotistas está em 160 mil, ou seja, está um número de cotistas interessante. Acima de 100 mil já é interessante, certo? Quase igual ao TRXF. Valor patrimonial por cota de R$ 10,46. Está quase no seu valor patrimonial, ainda tem esse desconto aí de 2%. O último rendimento pagou aqui 0,08 centavos. A sua vacância está zero, então não tem nenhum imóvel desalugado, certo? E o patrimônio acima de 1 bilhão. Você dá para ver que as características do ALZR também são boas, porém o do TRXF ainda é melhor, mas mesmo assim o ALZR é um bom fundo para investimento. Descendo aqui um pouco, dá para ver em relação aos seus rendimentos. Nos últimos 5 anos, distribuiu aqui em dividendos 10,28% e atualmente está de 9,17%. Olhando aqui a Datacom do ativo, ele tem Datacom normalmente no meio do mês, entre o dia 14 e o dia 17, e o pagamento é sempre no final do mês, pagando aqui 8 centavos por ação, sempre na base dos 8 centavos. Em relação aos seus imóveis, a ALZR tem aqui no total de 23 imóveis, onde 19 imóveis é em São Paulo, 3 imóveis no Rio de Janeiro e um imóvel no Rio Grande do Sul. Interessante também, está bastante aqui diversificado. Acima de 10 imóveis já é um fundo bem interessante. E dá para a gente ver que tem um patrimônio aqui acima de 1 bilhão. Vamos olhar aqui a comparação entre os dois. Tipo de fundo, fundo de tijolo, do segmento híbrido, certo? Por isso que eu escolhi os dois para fazer essa comparação. O PVP está de 0,98, então está igual para os dois, está com esse desconto aqui de 2%. Dividendo yield, o TRXF ganha, está de 13,18% de dividendo yield. Dividendo yield médio nos últimos 5 anos, o TRXF também ganha, com 12,8%. Vacância de 0,22%, então o ALZR ganha em relação à vacância, porém a vacância é bastante controlada. Uma vacância até 10% é uma vacância controlada. Subir um pouco em relação a isso, a gente tem que estar avaliando e olhando diretamente o fundo para ver o que está acontecendo com aqueles imóveis. Número de cotistas.
O TRXF também ganha, porque está 183 mil cotistas, porém, já teve um aumento dos cotistas aqui em relação à LZR. Daqui a pouco ele vai conseguir bater o TRXF, principalmente porque teve esse desdobramento, onde saiu de base 100 para base 10, e está subindo bastante o número de cotistas. Eu vou ser um que vai aumentar aqui o ALZR na carteira. Liquidez diária, 5 milhões. 5 milhões é a liquidez diária muito boa. Caso você queira comprar assim 500 mil de TRXF, você consegue comprar. Porém, o ALZR também está interessante. Uma liquidez diária de 1,5 milhão é uma liquidez diária também muito boa. Valor patrimonial, o TRXF está com 2 bilhões em relação à LZR. Olhando aqui a comparação entre um e outro, dá para ver que o TRXF está melhor do que o LZR, porém são dois fundos bons. São dois fundos que tem na minha tabela de investimento, onde eu vou investir nos dois. No próximo aporte que eu fizer, eu vou fazer o investimento em todos os ativos que tenho na minha tabela para a gente fazer já um acompanhamento em relação a eles. Ver qual está em oportunidade naquele momento e aí a gente ir fazendo os aportes, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo foi mais de cunho educativo, onde a gente olha a comparação entre um ativo e outro, dá para ver a diferença entre alguns ativos. Mesmo algum ativo estando melhor, não quer dizer que ele vai estar melhor para sempre, certo? E quer dizer que o outro é ruim, não. Nesse caso, os dois ativos são bons, estão com características boas, pagam bons dividendos também. Então, algum de vocês tem esses ativos na carteira? Caso vocês tenham, deixe nos comentários quantos ativos você tem de cada um desses. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Deixe o like, ative a notificação e valeu!